Meu filho estava viajando a trabalho há 3 anos. Pelo menos era isso que minha nora me contava. Denise sempre foi tão atenciosa, quase demais. Mas numa manhã de sábado, na feira livre, um entregador colocou um pacote nas minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse: "Seu filho precisa da senhora. Assista sozinha." As mãos dele tremiam. A voz dele falhava. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele desapareceu na multidão como se estivesse fugindo de alguém. Dirigi até em casa e abri na mesa da cozinha. O que encontrei dentro destruiu 3 anos da minha vida em 3 segundos. Mas antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está vendo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Agora vamos continuar. A Feira Livre de Bragança Paulista era meu ritual de sábado há mais de 30 anos. Aos 63 anos, aprendi a encontrar conforto no ritmo familiar das coisas. Escolher tomates na barraca do seu Zé. Trocar conversa sobre o tempo com vizinhos que me conheciam desde que Joaquim e eu compramos o sítio, 40 anos atrás. O ar de junho trazia aquele friozinho gostoso que me lembrava de tempos mais simples. Meu nome é Carmen Aparecida Moreira. E por 3 anos, 3 meses e 8 dias, eu vinha contando para todo mundo que meu filho Renato estava prosperando no exterior com a carreira de consultor. Portugal, Espanha, Alemanha. Minha nora Denise explicava com desenvoltura sempre que alguém perguntava. Vida de executivo moderno, ela dizia com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu queria acreditar nela. Deus sabe que tentei. Estava examinando laranjas da época quando senti alguém me observando. Dona Carmen. A voz pertencia a um homem na casa dos 30, vestindo uniforme de transportadora, o rosto pálido. As mãos dele tremiam quando estendeu um pacote embrulhado em papel pardo. A senhora é mãe do Renato Moreira. Sou sim. Larguei a sacola de compras. Te conheço de algum lugar? Não, senhora. Meu nome é Cláudio. Cláudio Ferreira. Ele olhou ao redor da feira lotada como um animal farejando perigo. Eu faço entregas para uma pessoa e vi seu filho, e eu... A voz dele baixou para quase um sussurro. Não posso mais guardar isso. A verdade importa, dona Carmen. Seja lá o que contaram para a senhora. A verdade importa. Ele pressionou o pacote nas minhas mãos com urgência repentina, depois recuou. Me desculpa. Tentei fazer a coisa certa, mas tenho família. Não posso. Desapareceu na multidão do sábado, antes que eu pudesse perguntar o que ele quis dizer. Cheguei até minha caminhonete antes que minhas mãos começassem a tremer. O pacote ficou no banco do passageiro, papel pardo inofensivo, escondendo seja lá o que tivesse levado um estranho a me procurar com medo nos olhos. Dirigi os 12 quilômetros até em casa no automático, minha cabeça disparando. A estrada de terra parecia mais longa que o normal. Cada buraco, cada curva que eu conhecia de cor, parecia estranho naquela manhã. O pacote no banco do passageiro pesava como se fosse feito de chumbo. O sítio ficava no fim de uma estrada de terra longa, cercado pelos 12 hectares que Joaquim e eu tínhamos construído nossa vida em cima. A cerca de madeira que ele tinha erguido com as próprias mãos. O pomar de jabuticaba que plantamos quando Renato nasceu. O curral onde criamos gado por 4 décadas. Depois que Joaquim partiu, 2 anos e 5 meses atrás, o silêncio tinha virado um peso que eu carregava em cada canto vazio da casa. O café da manhã sozinha. As noites sem ninguém para dividir o dia. A cama grande demais para uma pessoa só. Estacionei a caminhonete no mesmo lugar de sempre. Trovão, nosso vira-lata de 12 anos, veio correndo, mas parou quando viu meu rosto. Cachorro sente essas coisas. Entrei pela porta dos fundos, a mesma porta que Joaquim atravessou milhares de vezes voltando do trabalho. A cozinha cheirava a café requentado da manhã. O relógio de parede que ganhamos de presente de casamento ainda marcava os segundos. Coloquei o pacote na mesa da cozinha, a mesma superfície de madeira onde tínhamos dividido incontáveis refeições em família, onde Renato fez lição de casa durante toda a infância, onde Joaquim e eu sentamos de mãos dadas na noite antes dele partir. Forcei meus dedos a ficarem firmes. Dentro, encontrei um pendrive, uma carta dobrada e uma fotografia que parou meu coração. A fotografia mostrava Renato, inconfundivelmente meu filho, apesar das covas fundas nas bochechas e do olhar assombrado que eu nunca tinha visto antes.
Ele estava em pé na frente de uma parede de concreto segurando um jornal. A data estava visível. 14 de abril deste ano. 2 meses atrás. Mas não era só a aparência de Renato que gelou meu sangue. Era o cenário. A qualidade institucional do fundo, a janela com grades atrás dele, o jeito que ele parecia estar posando relutante, como se obrigado. Isso não era viagem de negócios. Isso não era Portugal ou Espanha. A carta na minha mão começava simplesmente: Dona Carmen, meu nome é Cláudio Ferreira. Trabalho para a Rápido Transportes e no último ano venho fazendo entregas para uma clínica perto de Atibaia a pedido da sua nora. Olhei de volta para a fotografia, depois para o pendrive sentado na mesa da minha cozinha como uma arma carregada. A foto mostrava meu filho em pé na frente de uma parede de concreto segurando um jornal de 2 meses atrás. Ele não estava em Portugal. Ele nunca tinha saído do Brasil. Por um longo momento, apenas fiquei olhando para a fotografia. Depois minhas mãos se firmaram e peguei o pendrive. O notebook velho de Renato estava no canto da mesa da cozinha. Ele tinha me dado no último Natal antes de viajar, insistindo que eu aprendesse a usar e-mail para manter contato com ele no exterior. A ironia não me escapou enquanto ligava e inseria o pendrive. 6 arquivos de vídeo apareceram na tela, cada um nomeado com datas cobrindo os últimos 14 meses. Cliquei no primeiro. Minha cozinha se materializou na tela. A mesma sala onde eu estava sentada agora, filmada de um ângulo perto do teto. O carimbo de data mostrava novembro do ano passado, terça-feira à tarde. Assisti Denise entrar pela porta dos fundos usando a chave dela, ir direto ao armário onde eu guardava documentos financeiros e fotografar página após página com o celular. 4 minutos depois, ela foi embora. Eu estava no grupo de oração naquele dia. O segundo vídeo mostrava o escritório de Joaquim. Denise mexendo em arquivos que meu marido tinha organizado meticulosamente em vida, fotografando declarações de imposto de renda e escrituras de propriedade. O terceiro a pegou no porão, vasculhando caixas de armazenamento que eu não tinha aberto desde que Joaquim partiu. Cada vídeo revelava o mesmo padrão metódico. Denise se movendo pela minha casa como uma profissional, documentando sistematicamente qualquer coisa relacionada ao sítio ou nossos bens. Meu choque inicial endureceu em algo mais frio. Uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma determinação que veio de algum lugar profundo, do mesmo lugar que me fez aguentar 40 anos de trabalho duro, criar um filho praticamente sozinha enquanto Joaquim trabalhava de sol a sol. Deixei os vídeos de lado e desdobrei a carta de Cláudio completamente. A letra dele era apertada, urgente, de alguém que escreveu com pressa e medo. Dona Carmen, trabalho para a Rápido Transportes. No último ano, venho fazendo entregas para uma clínica perto de Atibaia, a pedido da sua nora. Bom dinheiro, sem perguntas. 3 semanas atrás, vi seu filho através de uma janela durante uma entrega. Ele olhou para mim com esse reconhecimento. Não de mim, mas do mundo lá fora em si, como um prisioneiro vislumbrando a luz do dia. Cláudio descreveu como tinha começado a fazer perguntas, acompanhar com contatos, juntar as peças do que realmente estava acontecendo. Renato não estava viajando. Ele tinha sido internado o tempo todo. Uma das entregas que faço é no seu sítio. Remédios de farmácia, encomendas. Semana passada, quando fui deixar uma caixa, achei o DVR das câmeras escondido atrás do painel elétrico da garagem. Seu marido deve ter instalado. Copiei os vídeos para o pendrive. 6 arquivos. A senhora vai entender quando assistir. Tenho família. Fui avisado sobre interferência. Mas seu filho precisa de uma ajuda que eu não posso dar. Alguém tem que saber. Virei a página. Tinha mais. Dona Carmen, a senhora precisa entender por que estou fazendo isso. Tenho 2 filhos, meninos de 5 e 7 anos. Se alguém fizesse com eles o que fizeram com o seu filho, eu ia querer que um estranho me avisasse. Naquele dia, eu estava fazendo uma entrega normal. Caixa de medicamentos, assinatura na prancheta, rotina que faço há 2 anos. Mas quando passei pelo corredor do segundo andar, vi uma janela aberta. Seu filho estava do outro lado, sentado numa cadeira de plástico, olhando para fora. Quando nossos olhos se encontraram, ele não disse nada. Só levantou a mão, devagar, e encostou no vidro, como se estivesse pedindo ajuda sem palavras, como se já tivesse desistido de pedir com a voz.
Eu poderia ter virado as costas. Era mais fácil, mais seguro. Não era problema meu. Mas eu pensei nos meus filhos. Pensei no que eu ia querer que alguém fizesse se fossem eles ali. Naquela noite não consegui dormir. Via a mão do seu filho no vidro toda vez que fechava os olhos. Na semana seguinte comecei a investigar. Fiz perguntas, segui pistas. Arrisquei meu emprego, minha segurança, talvez minha vida. A senhora pode pensar que sou herói. Não sou. Só sou um pai que não conseguiu ignorar outro pai sofrendo. Faça alguma coisa, dona Carmen. Não deixe seu filho apodrecer naquele lugar. A carta terminava aí, sem assinatura além do nome digitado. Minhas lágrimas pingaram no papel, borrando a tinta de algumas palavras. Um estranho, um entregador que eu nunca tinha visto na vida. Tinha arriscado tudo porque não conseguiu esquecer a mão do meu filho encostada num vidro. Abri o último arquivo no pendrive. Um relatório médico, clínico e preciso. Paciente: Renato Moreira. Estabelecimento: Instituto Renascer de Reabilitação, Rodovia Dom Pedro, quilômetro 47, Atibaia. Diagnóstico: transtorno psicótico persistente com ideação paranoide. Comprometimento cognitivo requerendo supervisão contínua. Curadora legal: Denise Castro Moreira. Restrições de visita: requer aprovação da curadora. A data de admissão me parou frio. 3 anos, 3 meses e 8 dias atrás. O mesmo dia em que Renato supostamente tinha partido para Portugal. Denise tinha assumido curatela legal enquanto eu vinha contando aos vizinhos que meu filho estava construindo sua carreira no exterior. Ela tinha trancado ele numa clínica a menos de 40 minutos do meu sítio, perto o suficiente para eu ter dirigido até lá qualquer sábado depois da feira. E por 3 anos, ela vinha sistematicamente vasculhando minha casa, fotografando documentos, procurando alguma coisa. Mas o quê? Sentei na cozinha escurecendo, o notebook brilhando diante de mim, e entendi a extensão do engano. Meu filho não estava no exterior. Ele tinha sido aprisionado, sua vida roubada, enquanto a esposa dele mantinha a mentira perfeita e caçava pela minha casa, atrás do que quer que fosse completar o plano dela. Amanhã eu veria Denise quando ela trouxesse as crianças. Amanhã eu teria que olhar nos olhos dela e fingir que não sabia de nada. Minhas mãos não tremiam mais. O medo tinha queimado, deixando apenas propósito frio e claro. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Denise. Sogra, a senhora pode ficar com a Valentina e o Lorenzo hoje? Surgiu um compromisso. Respondi com dedos firmes. Claro, fico feliz em ter eles aqui. Dentro de 1 hora, meus netos entraram correndo pela porta. Lorenzo, 6 anos, se lançou nas minhas pernas, agarrado ao caminhãozinho de madeira velho que tinha sido de Renato. Valentina ficou para trás, 8 anos e já perceptiva demais, estudando meu rosto com olhos escuros que ela tinha herdado do pai. Quem quer fazer biscoito? Levei eles para a cozinha onde eu tinha ensinado Renato a assar quando criança. Misturamos farinha e açúcar. Lorenzo tagarelava sem parar, mas Valentina ficou quieta, medindo ingredientes com precisão cuidadosa. Vó. A voz dela era mal acima de um sussurro. Quando o papai volta para casa? A colher de pau parou na minha mão. Pensei na fotografia, o rosto abatido de Renato, aqueles olhos assombrados. 3 anos roubados enquanto eu acreditava nas mentiras de Denise. Seu pai ama muito vocês, querida. Não importa onde ele esteja, isso nunca muda. A mamãe diz que ele está ocupado demais para ligar. O entusiasmo de Lorenzo diminuiu. O papai esqueceu da gente? Ajoelhei, puxando os dois para perto. Nunca. O pai de vocês nunca esqueceria vocês, eu prometo. Os olhos de Valentina procuraram os meus. Promete, vó? Prometo que vou descobrir o que está acontecendo com o pai de vocês. Depois do almoço, eles brincaram no quintal enquanto eu observava da varanda. Lorenzo corria pelo pasto alto com o caminhãozinho. Valentina sentou embaixo da jabuticabeira, desenhando no caderninho dela. Quando ela me mostrou depois, era a nossa família em bonecos de palito de mãos dadas. Mas aquele nomeado papai estava separado, dividido por uma linha escura atravessando a página. Meu coração se partiu olhando para aquele desenho. Uma criança de 8 anos não deveria saber desenhar solidão daquele jeito. Não deveria entender o que significa ter um pai que existe, mas não está presente. Não deveria carregar esse peso nos ombros pequenos.
Tá lindo, meu amor. Minha voz saiu mais rouca do que eu queria. Você desenha muito bem. Vó, por que o papai não manda presente no meu aniversário? Valentina perguntou, ainda olhando para o desenho. A mamãe diz que ele manda, mas eu nunca vejo chegar. Ela diz que é porque vem de longe e demora. Engoli o nó na garganta. Às vezes as coisas demoram mesmo, querida. Mas tenho certeza que seu pai pensa em você todo dia. Lorenzo veio correndo, o caminhãozinho erguido como um troféu. Vó, o trovão quase pegou o caminhão, mas eu corri mais rápido. Correu mesmo, meu campeão. Baguncei o cabelo dele. Agora vamos lavar essas mãos para merendar. Na cozinha, enquanto cortava bolo de fubá, observei os dois. Lorenzo comia com a fome de quem correu a tarde toda, migalhas no queixo, feliz com as coisas simples. Valentina comia devagar, pensativa, os olhos sempre voltando para a janela, como se esperasse alguém aparecer na estrada de terra. 3 anos. 3 anos essas crianças cresceram sem o pai. 3 aniversários, 3 natais, 3 dias dos pais em que provavelmente fizeram cartões na escola para um homem que achavam estar do outro lado do oceano. E o tempo todo ele estava a 40 minutos dali, preso, sozinho, sem saber se os filhos ainda lembravam do rosto dele. Na hora de colocar as crianças para descansar um pouco antes da mãe chegar, Lorenzo me puxou pelo vestido. Vó, posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Ele olhou para a porta do quarto, verificando se Valentina estava longe. Eu guardo o caminhãozinho do papai embaixo do travesseiro, toda noite. A mamãe não sabe. Por que você guarda? Os olhos dele, tão parecidos com os de Renato, ficaram sérios. Porque assim o papai não esquece de voltar. Se o caminhãozinho dele tá aqui, ele tem que vir buscar, né, vó? Engoli o choro que subiu pela garganta. Ele vai vir buscar, meu amor. Eu prometo. Lorenzo sorriu, aliviado por ter dividido o segredo. Saiu correndo para brincar com o trovão no quintal. Fiquei parada no corredor, segurando a parede, tentando não desmoronar. Meu neto de 6 anos dormia toda a noite abraçado a um brinquedo velho, acreditando que isso traria o pai de volta. Naquele momento, prometi para mim mesma, custasse o que custasse, eu ia trazer Renato de volta. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Denise chegou às 6, perfeitamente composta em jeans de marca e blusa de seda. Muito obrigada, sogra. Não sei o que faria sem a senhora. Sempre que precisar. São crianças boas. Ela demorou na porta, e eu reconheci a mudança. A preparação sutil para o que ela realmente tinha vindo dizer. A propósito, estou ajudando o Renato a resolver umas questões de investimento por e-mail. Achei que o seu Joaquim talvez tivesse guardado cópias de certos documentos financeiros, registros de propriedade antigos, talvez papéis de algum fundo. Vocês dois sempre foram tão organizados. Ali estava. O verdadeiro motivo de ela precisar que eu ficasse com as crianças. Mantive meu rosto neutro. Não tenho certeza do que tenho. Posso procurar se você quiser. Alívio passou pelo rosto dela. Seria maravilhoso, sem pressa. Talvez eu possa passar na semana que vem e a gente olha junto. Pode ser. Depois que ela foi embora com as crianças, fiquei sozinha na minha cozinha, o entendimento se cristalizando. Denise tinha vasculhado minha casa por 3 anos, fotografado cada documento que conseguiu encontrar, mas ainda não tinha localizado o que precisava. Agora ela estava pedindo diretamente, e eu tinha acabado de concordar em ajudar ela a encontrar. Mas tinha um lugar que ela não conhecia. Um lugar que eu mesma tinha quase esquecido. Joaquim sempre foi meticuloso com papéis importantes. Depois que ele partiu, encontrei uma chavinha na gaveta da escrivaninha dele com uma etiqueta. Banco do Brasil, cofre 247. Na época, deixei de lado, arrasada demais com a perda para lidar com papelada. Amanhã eu iria àquele banco e veria o que meu marido tinha guardado, o que ele tinha mantido em segredo até de mim. Seja lá o que Denise estivesse procurando, Joaquim tinha garantido que ficasse fora do alcance dela. Segunda-feira de manhã chegou rápido demais. Mal dormi na noite anterior, virando de um lado para o outro na cama vazia, pensando em Renato. Pensando em todas as vezes que Denise tinha sentado na minha mesa tomando café, sorrindo, perguntando pela minha saúde, enquanto meu filho apodrecia numa clínica a 40 minutos dali.
Parei em frente ao Banco do Brasil às 9 em ponto, apertando a chavinha que tinha encontrado na escrivaninha de Joaquim. Uma chave que eu tinha esquecido até as perguntas de Denise me lembrarem que ela existia. O banco era o mesmo de sempre, o mesmo prédio que Joaquim e eu tínhamos entrado juntos dezenas de vezes ao longo dos anos, para pagar contas, para guardar dinheiro, para sonhar com o futuro. A funcionária jovem sorriu agradavelmente quando me aproximei. Bom dia, dona Carmen. Quanto tempo a gente não se vê por aqui? Preciso acessar o cofre do meu falecido marido. Deslizei a chave pelo balcão junto com minha identidade. Cofre 247. Ela conferiu no computador, assentiu e me levou através da pesada porta do cofre para uma sala de visualização privada. A caixa de metal deslizou para fora suavemente, mais pesada do que eu esperava. Ela me deixou sozinha com o que quer que Joaquim tivesse escondido. Dentro, encontrei uma pasta de documentos rotulada Fundo Garantidor Confidencial, um envelope lacrado marcado para Carmen. Se você está lendo isso, eu parti. E cópias de escrituras e registros financeiros. Minhas mãos tremeram quando abri o envelope primeiro. A letra familiar de Joaquim preencheu as páginas, datada de 3 meses antes de ele partir. Minha Carminha, se você está lendo isso, eu já fui. E rezo para que você nunca precise encontrar. Mas aprendi a confiar nos meus instintos. E meus instintos sobre a Denise me incomodam há anos. Notei coisas, pequenas no começo. Mentiras sobre onde ela esteve. Dinheiro que não bate com o salário dela. O jeito que ela olha para o Renato quando acha que ninguém está vendo. Não com amor, mas com cálculo. Você lembra aquele fundo que seu pai deixou? Aquele que ele colocou no nome do Renato com você como administradora? A Denise perguntou sobre ele 3 vezes só no ano passado, cada vez mais insistente. Criei esse cofre sem contar para ninguém exceto o Dr. Osvaldo. Ele tem cópias de tudo. Se algum dia alguma coisa parecer errada com o Renato, se a Denise tentar controlar os bens dele ou os nossos, esses documentos protegem tudo. Também instalei câmeras de segurança no sítio, discretas, no teto da cozinha, do escritório, do porão. O DVR fica escondido atrás do painel elétrico da garagem. Se a Denise aprontar alguma coisa enquanto você estiver fora, vai ficar registrado. O sítio, a terra, tudo fica em confiança para o Renato e as crianças, administrado por você. Ela não recebe nada. Lute pelo nosso filho, Carminha. Não confie nas respostas óbvias. Você é mais forte do que sabe. Com todo o meu amor, seu Joaquim. Sentei naquela pequena sala do banco, a carta de Joaquim nas mãos, e senti algo se abrir dentro do meu peito. Meu marido sabia. De algum jeito ele tinha pressentido o perigo antes de qualquer um de nós, e tinha tentado nos proteger de além do túmulo. Fechei os olhos e deixei as memórias virem. O dia em que Renato supostamente partiu para Portugal. Março de 2021. Fazia frio naquela manhã também. Renato tinha chegado no sítio na noite anterior para se despedir, mas tinha algo errado com ele. Os olhos não encontravam os meus. As mãos não paravam quietas. Quando o abracei, senti ele tenso como arame esticado. Tá tudo bem, filho? Tá sim, mãe. Só ansiedade. É uma oportunidade grande. Denise estava no carro, esperando. Buzinou 2 vezes. Ela tá com pressa, Renato disse. Vou perder o voo. Não quer que eu vá junto pro aeroporto? Não precisa, mãe. A Denise leva. Outro abraço, mais curto, mais apertado. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Liga quando chegar. Ele foi até o carro, abriu a porta, olhou para trás uma última vez. Tinha algo no rosto dele que eu não soube ler naquele momento. Agora eu sabia. Era medo. Era despedida. Era um pedido de ajuda que eu não entendi. A Denise acenou pela janela, sorrindo. O carro desceu a estrada de terra e sumiu na curva. Ele nunca chegou em Portugal. Ele nunca entrou em nenhum avião. Em algum momento entre o meu sítio e o suposto aeroporto, a vida do meu filho foi roubada. E eu passei 3 anos acreditando numa mentira porque era mais fácil do que fazer as perguntas difíceis. Abri os olhos. A carta de Joaquim ainda estava nas minhas mãos. As palavras dele ecoavam. Você é mais forte do que sabe. Era hora de provar que ele estava certo. 20 minutos depois, entrei no escritório do Dr. Osvaldo Pires no centro da cidade.
O advogado velho olhou para cima de sua escrivaninha, preocupação marcando suas feições quando viu meu rosto. Carmen, o que aconteceu? Coloquei tudo na mesa. O pacote de Cláudio, os vídeos, o relatório médico, a carta de Joaquim, a internação de Renato no Instituto Renascer, a curatela de Denise, a busca sistemática dela na minha casa. Dr. Osvaldo ouviu sem interromper, sua expressão escurecendo a cada revelação. Joaquim veio me procurar há mais de 2 anos, ele disse finalmente, puxando uma pasta do arquivo. Pouco antes de partir, ele estava preocupado com alguma coisa, mas não quis dizer exatamente o quê. Esse fundo que seu pai deixou é sólido, Carmen. Supera tudo. A Denise não tem acesso aos seus bens ou à herança do Renato sem sua autorização. Ela pode contestar? Pode tentar, mas Joaquim estava de mente sã quando organizou tudo, e os registros médicos daquele período provam isso. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Porém, se o que você está me contando é verdade, se a Denise obteve a curatela através de fraude, ela cometeu múltiplos crimes. Precisamos de evidências mais fortes que vídeos e suspeitas. Precisamos de provas de dentro daquela clínica. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e puxou um cartão de visitas. Marcos Ventura, ex-investigador da Polícia Civil. Se alguém consegue as provas que precisamos, é ele. Mas, Carmen, essa gente é perigosa. Seja muito cuidadosa. Naquela noite, Marcos Ventura apareceu no meu sítio depois de escurecer, se movendo como um homem acostumado ao perigo. Ele tinha varrido minha propriedade procurando escutas e grampos de áudio antes de bater na porta, uma precaução que fez os avisos de Dr. Osvaldo parecerem subitamente terrivelmente reais. O homem que entrou na minha cozinha não parecia investigador de filme, parecia um trabalhador comum, boné surrado, óculos de grau simples, camisa xadrez desbotada. Mas os olhos dele não paravam, examinavam cada canto, cada sombra, cada janela. Não encontrei grampos, ele disse como cumprimento. Mas presuma que está sendo vigiada de qualquer jeito. Lá dentro, coloquei tudo na mesa, enquanto Marcos examinava os vídeos, o relatório médico, a carta de Cláudio. O rosto dele permaneceu impassível até eu mencionar Renato no Instituto Renascer. Isso é maior que fraude familiar. A voz de Marcos era plana, profissional. Eu conhecia a Carina Duarte, a jornalista que investigou essas clínicas. Ela era cuidadosa, meticulosa. Publicou uma matéria sobre exploração de curatela antes dela sumir do site do jornal em 48 horas. 2 semanas depois, atropelamento na Fernão Dias. Motorista nunca foi encontrado. Ele encontrou meus olhos. Se eles mataram uma repórter por fazer perguntas, não vão hesitar com uma sitiante fazendo a mesma coisa. A palavra assentou como gelo na minha barriga. Marcos delineou o que chamou de segurança operacional. Só dinheiro para qualquer coisa relacionada à investigação. Nada de discussões por telefone sobre o caso. Explicações inocentes para qualquer atividade incomum. Não confie em ninguém. Vou começar pelo Instituto Renascer, me passar por parente procurando vaga para internar alguém da família. Entrar lá dentro. Avaliar a situação. Mas isso leva tempo, e se eles estão te vigiando, precisamos ser espertos em cada movimento. Depois que ele foi embora, sentei no escuro da minha cozinha, entendendo pela primeira vez que eu não estava apenas lutando contra a Denise. Eu estava lutando contra algo muito maior, muito mais impiedoso. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Número desconhecido. Pare de fazer perguntas sobre Renato Moreira. Este é seu único aviso. Li a mensagem 3 vezes. Minhas mãos tremeram, mas não de medo, de raiva. Quem eles pensavam que eram para me ameaçar? Eu tinha criado um filho, enterrado um marido, tocado um sítio sozinha por 2 anos. Tinha enfrentado seca, praga, dívida e perda. Uma mensagem no celular não ia me parar. Encaminhei para Marcos sem responder. 10 minutos depois, ouvi um carro na estrada de terra. Parou na curva antes do sítio. Motor ligado. Ninguém desceu. Fiquei parada na janela da cozinha, coração disparado, olhando para a poeira que subia na luz da manhã. Trovão rosnou baixo do meu lado. Depois de 5 minutos, o carro foi embora. Marcos ligou logo depois. Bom sinal e mau sinal, ele disse. Bom porque significa que estão nervosos.
Mal porque agora sabemos que estão monitorando você. Tem um carro. Parou na curva e ficou lá. Eu sei. Vi quando saí. Placa clonada. Eles querem que você saiba que estão de olho. O que eu faço? Nada diferente. Continue a rotina. Vá à feira, à missa, visite as vizinhas. Qualquer mudança de comportamento levanta suspeita. Nos dias seguintes, vivi uma vida dupla. De dia, era a viúva Carmen, cuidando do sítio, tomando café com as vizinhas, rezando na igreja. De noite, estudava os documentos que Cláudio tinha me dado, tentando entender cada detalhe da prisão do meu filho. O relatório médico era o pior. Lia como ficção científica, mas era a realidade de Renato. Paciente apresenta resistência ao tratamento. Necessária contenção química adicional. Quadro estabilizado após ajuste de medicação. Palavras frias descrevendo meu filho sendo drogado para ficar quieto, para não questionar, para não tentar escapar. Na quinta noite, sem dormir, eu quase desisti. Sentei na cama às 3 da manhã, olhando para o teto, e pensei: e se eu estiver errada? E se os vídeos tiverem explicação? E se o Cláudio for um maluco que inventou tudo isso? E se meu filho realmente estiver doente e eu estiver atrapalhando o tratamento dele por não aceitar a realidade? E se eu for a louca da história? Peguei o celular. O número de Denise estava ali. Era só ligar, pedir desculpas, dizer que tinha me confundido, que a idade estava pesando, que ela podia contar comigo, voltar para a vida de antes, onde meu filho estava bem em Portugal e minha nora era uma moça dedicada que cuidava dos netos com carinho. Era tão mais fácil acreditar na mentira. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. O quarto estava escuro. O silêncio do sítio era absoluto. Eu era uma velha de 63 anos, sozinha, enfrentando gente poderosa que matava quem atrapalhava. Que chance eu tinha? Então meu olhar caiu na foto de Joaquim no criado mudo. O rosto sério dele, os olhos que nunca mentiam, os olhos que tinham me olhado por 40 anos com amor e confiança. Não confie nas respostas óbvias, ele tinha escrito na carta. E a voz dele, como se estivesse ali do meu lado, sussurrou no escuro: "Você é mais forte do que sabe, Carminha." Larguei o celular. Se eu estivesse errada, perderia a nora. Passaria vergonha. Viraria a velha maluca da cidade. Se eu estivesse certa e não fizesse nada, perderia o filho para sempre. E você? O que faria no meu lugar? Me conta nos comentários. Levantei da cama, lavei o rosto, fiz café. O sol ainda ia demorar a nascer, mas eu já tinha acordado. De verdade. Numa dessas noites, Marcos apareceu com novidades. Consegui entrar no Instituto Renascer ontem. Me passei por primo de um suposto paciente fazendo pesquisa de clínicas. E? Lugar sinistro, dona Carmen. Por fora parece hotel de luxo, jardins bonitos, recepção elegante, funcionários sorridentes. Por dentro, ele balançou a cabeça. Vi seu filho, de longe, através de uma janela. Ele estava num pátio interno, andando em círculos, sozinho. Mas os olhos dele, dona Carmen, olhos de quem está esperando, de quem não desistiu. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Ele sabe que vou buscá-lo. Ele sabe, e a gente vai tirá-lo de lá. Naquela tarde, Denise apareceu sem avisar, perfeitamente composta em blazer de alfaiataria. Estava passando pela região. Trouxe uns formulários, só autorização de prontuário médico para coordenação de plano de saúde. Podia assinar aqui? Peguei os papéis, mas não abri. Vou pedir para o Dr. Osvaldo dar uma olhada antes. Ele cuida de toda a minha papelada desde que o Joaquim partiu. O sorriso dela enrijeceu. Seu advogado, sogra? É só burocracia padrão. Não assino nada sem revisão jurídica. É só bom senso. Algo passou pelo rosto dela. Cálculo, talvez raiva, antes de a máscara voltar. Claro, sem pressa. Depois que ela foi embora, liguei para Dr. Osvaldo. Ele me pediu para escanear o formulário e mandar por e-mail. 20 minutos depois, ele ligou de volta. Não assine isso, Carmen. Daria aos advogados dela acesso a todos os seus registros médicos, incluindo avaliações psiquiátricas. Eles poderiam pensar qualquer coisa para sustentar uma alegação de incapacidade. Ela está preparando um caso contra mim. Tenho medo de que seja pior que isso.
Quarta-feira de manhã, às 9h15, um oficial de justiça entregou um documento oficial. Petição de interdição. Denise Castro Moreira solicita ao tribunal determinar que Carmen Aparecida Moreira é incapaz de gerir seus próprios assuntos devido a esquecimento crescente, compromissos médicos perdidos, acusações paranoides contra familiares e confusão sobre datas e eventos. Declarações anexas do Dr. Fábio Lemos, observando que eu parecia distraída durante consultas recentes. Luto por Joaquim Torcido, em evidência de declínio. A audiência estava marcada para 3 semanas a partir de hoje. Se ela ganhasse, Denise controlaria tudo. Meu sítio, minhas finanças, minha liberdade de lutar pelo Renato. Ela me tornaria exatamente o que tinha feito do meu filho. Uma prisioneira da curatela dela, enquanto ela desmontava nossas vidas. Liguei para Dr. Osvaldo imediatamente. Ela está tentando fazer comigo o que fez com o Renato. A voz dele estava sombria quando atendeu. Ela está se movendo mais rápido do que eu esperava, Carmen. Isso é agressivo. Precisamos de evidências, provas sólidas e irrefutáveis de que a curatela do Renato foi fraudulenta e precisamos em 3 semanas. Os dias tinham se misturado num borrão de preparação e pavor. Então, 10 dias antes da audiência, Marcos ligou ao amanhecer. Encontrei alguém de dentro, ele disse sem preâmbulo. Ela está disposta a falar. Às 6 daquela manhã, uma mulher na casa dos 30 estava na minha cozinha, olheiras escuras sob os olhos e um pendrive apertado na mão. Marta Souza, enfermeira do Instituto Renascer por 4 anos, até 2 semanas atrás. Não posso testemunhar, ela disse imediatamente. Tenho uma filha. Vi o que aconteceu com aquela repórter, mas fiz cópias antes de sair. Ela deslizou o pendrive pela mesa. Marcos já estava fotografando tudo. Assina aqui. Ele empurrou um papel para ela. Declaração de onde veio. Você não precisa depor, mas isso prova que não é montagem. Marta assinou. Seu filho está lúcido, Dona Carmen. As avaliações cognitivas mostram função normal. Ele se comunica claramente quando deixam. O diagnóstico é falso. A curatela é fraude. Ela puxou e-mails impressos. Denise e Dr. Lemos combinando restrições, isolamento, silêncio. Existem dezenas como o Renato lá dentro. Pessoas que poderiam ir para casa. Famílias que nem sabem onde eles estão. A voz dela falhou. Eu vi um senhor de 70 anos, internado pelo próprio filho que queria a casa dele. Chorava todo dia pedindo para ir embora. Morreu lá dentro. Pneumonia. O filho herdou a casa no mês seguinte. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Quando vi seu filho olhando para a janela todo dia, esperando alguém vir buscá-lo, não consegui mais ficar calada. Abracei aquela mulher que eu tinha acabado de conhecer. Obrigada, Marta. Marcos a acompanhou até a porta. Quando voltou, me entregou fotos do Instituto Renascer, plantas baixas, escalas de turno. A Denise está organizando uma videochamada essa noite. 6 horas você, o Renato e os netos. Ela acha que vai parecer bem para a audiência. Ele encontrou meus olhos. Mas nós vamos observar seu filho muito cuidadosamente. Cheguei na casa de Denise às 5h30. Ela abriu a porta com um sorriso ensaiado. Sogra, que bom que chegou cedo. As crianças estão se arrumando. Fui para a sala enquanto ela subia. A casa era bonita demais para uma mulher que dizia lutar para pagar as contas. Sofá de couro, televisão enorme, cortinas que pareciam custar mais que meu guarda-roupa inteiro. Do andar de cima, ouvi vozes. Denise e as crianças. Fui até o pé da escada, fingindo admirar um quadro na parede. As vozes ficaram mais claras. Lorenzo, olha para a mamãe. A voz de Denise era doce demais. Lembra o que eu expliquei? O papai está doentinho da cabeça. Eu sei, mãe. Às vezes ele fala coisas estranhas, coisas que não são verdade. Se ele disser que quer sair de lá, ou que está preso, ou que quer voltar para casa, você não pode acreditar. É a doença dele que faz ele imaginar essas coisas. Entendeu? Entendi. E você, Valentina? Silêncio. Valentina, eu estou falando com você. Entendi, mãe. A voz da minha neta era fria, distante. A voz de quem aprendeu a dizer o que os adultos querem ouvir. Ótimo. Agora vamos descer. A vovó já chegou. Voltei para a sala rapidamente, sentei no sofá, fingi estar olhando o celular.
Denise desceu com as crianças. Lorenzo vinha arrumado, cabelo penteado com gel, camisa social. Valentina usava vestido florido, mas os olhos dela encontraram os meus por um segundo. Eu vi a dúvida ali. O conflito. A menina de 8 anos que não estava mais engolindo as mentiras da mãe. Naquela noite, a sala de estar de Denise parecia um palco. Tudo arrumado demais, limpo demais, perfeito demais. Flores frescas na mesa de centro, quadros alinhados na parede, o cheiro artificial de ambientador de ambiente tentando criar uma ilusão de lar feliz. Valentina e Lorenzo sentaram ao meu lado no sofá, esfregados e nervosos. Lorenzo balançava as pernas sem parar. Valentina mordia o lábio inferior, um hábito que tinha desde bebê. Lembrem de perguntar para o pai como ele está, Denise instruiu, ajustando a câmera do notebook. E contem das notas na escola. Ele gosta de saber dessas coisas. Como ela saberia do que Renato gostava? Ela mal falava com ele além do necessário para manter a farsa. A tela piscou, e então Renato apareceu. O choque me atingiu como um soco no estômago. A foto de Cláudio não tinha feito justiça à deterioração. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em 3. Os ombros que costumavam ser largos estavam caídos. O rosto que costumava ser cheio estava cavado. E os olhos estavam vivos. Desesperadamente, ferozmente vivos. "Oi, pai!" Lorenzo gritou, quebrando o silêncio. "Oi, meu campeão!" A voz de Renato estava rouca, mas firme. "Oi, princesa! Como vocês estão?" Valentina e Lorenzo explodiram em conversa animada. Coisas de criança. A professora nova. O cachorro do vizinho. O gol que Lorenzo fez na educação física. Renato sorriu para eles. Perguntou sobre a escola, sobre o sítio, sobre a avó. Cada resposta era lúcida, apropriada, presente. Nenhum sinal do transtorno psicótico que os laudos descreviam. Nenhum sinal de ideação paranoide. Apenas um pai conversando com os filhos que não via há 3 anos. Então o olhar dele encontrou o meu. E tudo mudou. Vi a piscada deliberada. 1, 2, 3 vezes em sequência rápida. A leve batida dos dedos contra o peito, o mesmo sinal que ele fazia quando criança para me avisar que estava fingindo estar doente e queria ficar em casa. A microexpressão que passou pelo rosto dele, rápida demais para Denise perceber, mas clara como o dia para mim. "Estou aqui, estou consciente, preciso que você me veja." Pisquei de volta. Uma vez. Devagar. "Eu vejo. Eu sei. Estou vindo." Denise pairava na borda do enquadramento, monitorando. Renato continuou conversando com as crianças, manteve a voz leve, fez piadas bobas que fizeram Lorenzo gargalhar, mas seus olhos voltavam para os meus a cada poucos segundos, verificando, confirmando, esperando. Quando a chamada terminou, 15 minutos que pareceram horas, sentei no silêncio da casa de Denise e entendi com uma clareza que doía. Meu filho não estava doente, ele estava preso. Denise voltou para a sala sorrindo. "Foi bom para ele, não acha? Os médicos acham que esse contato familiar ajuda na recuperação." Forcei minha voz a ficar estável. Foi bom ver ele. As crianças sentiram falta. Todos nós sentimos. Ela suspirou, performando cansaço. Tem sido tão difícil administrar tudo sozinha. O tratamento dele, as crianças, a casa. É por isso que estou tão preocupada com a senhora, sogra. Não quero que se sobrecarregue. Encontrei os olhos dela. "Estou bem, Denise. Mais forte do que pareço." Algo passou pelo rosto dela, rápido demais para identificar. "Claro que está. É só que, com o seu Joaquim tendo partido e agora o Renato precisando de cuidados de longo prazo, não quero que fique sozinha lá naquele sítio grande se precisar de ajuda." Ajuda. A palavra dela para controle. "Tenho bons vizinhos", eu disse. "E o Dr. Osvaldo cuida dos assuntos jurídicos. Não precisa se preocupar comigo." O sorriso dela congelou por uma fração de segundo. "Isso é bom. Família cuida da família, não é?" Domingo à noite, Dr. Osvaldo ligou com a notícia. Cláudio Ferreira, morto. O telefone quase caiu da minha mão. "Como?" "Acidente de moto na Fernão Dias, 3 dias atrás. A polícia está chamando de excesso de velocidade e perda de controle." 3 dias. O homem que arriscou tudo para me entregar aquele pacote estava morto há 3 dias. E eu nem sabia.
Estava aqui, planejando, investigando, enquanto o corpo dele esfriava num necrotério de beira de estrada. Carmen, você está aí? Estou. Minha voz saiu como de outra pessoa. Não foi acidente. Eu sei. Silêncio na linha. O peso de tudo o que não precisava ser dito. Ele tinha família, Dr. Osvaldo, esposa, 2 filhos pequenos. Eu sei, Carmen. Ele morreu porque quis fazer a coisa certa, porque olhou nos olhos do meu filho e não conseguiu ficar calado. A audiência é em 9 dias. A voz de Dr. Osvaldo estava pesada, cansada. Temos nossas evidências, Carmen, mas também sabemos o que eles fazem com pessoas que falam a verdade. Desliguei e fiquei olhando para o nada por muito tempo. Cláudio Ferreira, um homem que eu conheci por menos de 2 minutos, que colocou um pacote nas minhas mãos e disse que a verdade importava, que teve mais coragem num único momento do que eu tive em 3 anos de perguntas não feitas. Mal dormi naquela noite. Às 3 da manhã, levantei e fui até a capelinha que Joaquim tinha construído no canto do terreno, perto do pomar. Uma construção simples de tijolo e telha, com uma imagem de Nossa Senhora e um banco de madeira onde cabia uma pessoa só. Ajoelhei no chão frio. Senhor, eu não sei se estou fazendo certo, não sei se vou conseguir. Eles mataram um homem inocente. Podem me matar também. Olhei para o rosto sereno da imagem. Mas meu filho está preso, meus netos estão crescendo sem pai, e eu sou a única pessoa no mundo que sabe a verdade. Fiquei ali até o sol nascer, até as pernas doerem e o frio da madrugada ceder para o frio diferente da manhã de inverno. Quando saí da capelinha, tinha tomado minha decisão. Fossem quais fossem as consequências, eu iria até o fim. Olhei para a foto de Joaquim na estante da sala, iluminada pela luz fraca do amanhecer. Eles mataram o homem que nos ajudou, mas não vou recuar. Marcos passou na manhã seguinte para a revisão final. A enfermeira vai depor. Com medo, mas vai. Eu vou estar lá com todas as provas. Ele pausou. Dona Carmen, preciso que entenda uma coisa. Essa gente matou uma jornalista. Matou o entregador. Na audiência vamos estar jogando todas as cartas na mesa. Não vai ter volta. Meu filho está preso há 3 anos. Não existe voltar. A manhã da audiência chegou fria e cinzenta. O frio de julho entrava pelas frestas da janela enquanto me vestia. Escolhi meu vestido bom, estampado em tons de bege e marrom, o mesmo que usei no velório de Joaquim. Parecia apropriado para outro dia de enfrentar a morte. Dessa vez, a morte de uma mentira. Dirigi até Bragança Paulista sozinha, saindo do sítio antes do amanhecer. As ruas estavam vazias àquela hora. Só os padeiros e os leiteiros. Gente honesta começando o dia com trabalho honesto. O peso dos documentos de Joaquim e do sacrifício de Cláudio pressionando contra meu peito. O Fórum de Bragança Paulista se erguia no centro da cidade como um monumento ao julgamento. Dentro, a sala de audiência com painéis de madeira parecia projetada para intimidar. Tetos altos, luzes fluorescentes que lavavam tudo de pálido, o banco da juíza elevado como um altar. Denise estava sentada do outro lado do corredor com 3 advogados flanqueando ela. Bruno Santoro, o advogado principal, parecia caro e afiado em terno grafite. A própria Denise vestia preto com uma expressão de preocupação. A nora dedicada, forçada a tomar decisões difíceis. Eu queria vomitar. Às 9 em ponto, nos levantamos para a juíza doutora Helena Bastos. Ela estava na casa dos 60, cabelos grisalhos presos para trás, olhos que não perdiam nada. Sua reputação a precedia. Justa, mas intolerante com jogos. Bruno Santoro abriu com simpatia ensaiada. Meritíssima, estamos aqui por causa de sérias preocupações sobre o declínio da competência mental de Carmen Aparecida Moreira. Nos últimos meses, a senhora Moreira tem exibido esquecimento, consultas médicas perdidas e feito acusações paranoides contra sua nora. Ela alega que seu filho, que recebe cuidados necessários por lesão cerebral traumática, está sendo mantido em cativeiro. Ela alega que sua dedicada nora arrombou sua casa. Essas não são as ações de alguém capaz de administrar um sítio de 12 hectares e bens substanciais. Ele apresentou anotações médicas, relatórios de incidentes. Ouvi enquanto cada verdade que eu tinha descoberto era distorcida em evidência de delírio. Cada palavra parecia uma faca. Dr. Osvaldo se levantou.
Meritíssima, minha cliente não está com a mente comprometida. Ela descobriu uma conspiração criminosa e a senhora Denise está tentando silenciá-la da mesma forma que silenciou o filho dela. Objeção. A voz de Bruno estalou como um chicote. A juíza Helena levantou uma mão. Vou permitir. Continue, Dr. Osvaldo. Dr. Osvaldo configurou seu notebook com calma deliberada. Meritíssima, essas são gravações de segurança da residência da senhora Moreira. O primeiro vídeo preencheu a tela. Carimbo de data, novembro do ano passado. Denise apareceu usando sua própria chave, entrando enquanto eu estava fora. Ela se moveu com propósito direto para o arquivo no antigo escritório de Joaquim, fotografando documentos, vasculhando com eficiência metódica. A sala de audiência se agitou. Um segundo vídeo. Data diferente, mesmo padrão. Um terceiro, quarto. 6 vídeos no total cobrindo 14 meses. Toda vez que eu saía da propriedade, Denise tinha entrado, documentando, vasculhando. O rosto de Denise ficou sem cor. Bruno lutou para se recompor. Meritíssima, a senhora Denise tem uma chave. Ela estava simplesmente preocupada com o bem-estar da sogra. Verificações de bem-estar. Verificações de bem-estar não incluem fotografar documentos financeiros e mexer em papéis particulares. Dr. Osvaldo cortou. Isso foi intrusão calculada para localizar algo específico. Ele se virou para a juíza. Meritíssima, a verdade é que Renato Moreira não está incapacitado. A curatela dele foi obtida através de fraude. Temos evidência médica de funcionários da clínica de que ele está totalmente lúcido e vem tentando contatar sua família há meses. Solicitamos que Renato Moreira seja trazido perante este tribunal para avaliação psiquiátrica independente. Bruno explodiu. Objeção. Isso é inadequado, fora do escopo. Renato Moreira está gravemente comprometido. Transportá-lo causaria trauma psicológico. O martelo da juíza Helena desceu uma vez. Doutor Santoro, se o senhor Moreira está tão comprometido quanto alegam, uma avaliação vai confirmar isso. Se não está, temos sérias questões sobre essa curatela. Ela olhou para o oficial de justiça. Diante da gravidade das alegações e do risco de que um cidadão esteja sendo mantido em cárcere privado, estou ordenando que Renato Moreira seja trazido a este tribunal imediatamente para avaliação por psiquiatra nomeado pelo tribunal. Voltaremos às 14 horas. O martelo bateu, madeira contra madeira. A compostura de Denise rachou por apenas um momento, enquanto ela se inclinava para seus advogados, sussurrando urgentemente. Em 2 horas, meu filho atravessaria aquela porta do tribunal e a verdade finalmente viria à luz. Durante o intervalo, fiquei no corredor, mãos tremendo. O fórum fervilhava de gente. Advogados com pastas, famílias esperando audiências, funcionários passando apressados. Ninguém prestava atenção numa velha de vestido estampado encostada na parede, tentando não desmaiar. 3 anos. 3 anos eu tinha acreditado nas mentiras. 3 anos eu tinha sorrido para Denise, agradecido pela ajuda dela, contado para os vizinhos que meu filho estava bem em Portugal. 3 anos de ignorância voluntária porque a verdade era terrível demais para considerar. E agora, em poucas horas, tudo seria decidido. Dr. Osvaldo apareceu ao meu lado com um copo de água. Está indo bem, Carmen. Mantenha a calma. Eu não consigo parar de tremer. É normal. Mas você está fazendo a coisa certa. O Joaquim estaria orgulhoso. Joaquim. Meu marido que desconfiou antes de todos, que guardou documentos num cofre de banco porque sabia que um dia seriam necessários, que morreu sem saber que estava certo, mas deixou as ferramentas para eu descobrir a verdade. Eu devia ter escutado ele, Dr. Osvaldo, quando ele dizia que tinha algo errado com a Denise. Eu devia ter prestado atenção. Você está escutando agora. É o que importa. Denise passou por nós no corredor. Estava falando baixo com o advogado dela, gesticulando, claramente agitada. Quando nos viu, parou. Por um segundo, as máscaras caíram. Não era mais a nora dedicada, a esposa preocupada, a mãe zelosa. Era uma mulher encurralada, perigosa, capaz de qualquer coisa. Ela se aproximou, sorrindo um sorriso que era puro veneno. Sogra, acho que não nos entendemos bem até agora. Acho que entendi perfeitamente, Denise. Você não sabe com quem está lidando. A voz dela era baixa, só para mim.
Você é uma velha de sítio que mal sabe usar computador. Acha que pode me enfrentar? Sustentei o olhar dela. Eu sou uma mãe. E você roubou 3 anos da vida do meu filho. Pode apostar que posso te enfrentar. O sorriso dela vacilou. Você vai se arrepender disso. Eu garanto. Marcos apareceu ao meu lado, casual. Algum problema aqui, senhora Denise? Ela virou para ele, irritada. Quem é você? Marcos Ventura, assessor da família Moreira. Ele sorriu, tranquilo. A senhora estava dizendo algo sobre arrependimento? Sai da minha frente. Denise se afastou, voltando para o advogado. Marcos guardou o celular no bolso. Depois eu soube que ele tinha gravado tudo, e como ele participou da conversa, a gravação era válida como prova. Às 14 horas, as portas se abriram. Eles trouxeram Renato numa cadeira de rodas que ele não precisava, parte do teatro de Denise. Magro, barba por fazer, olheiras. Mas os olhos estavam vivos, lúcidos, me reconheceram imediatamente. Quase corri até ele. Dr. Osvaldo segurou meu braço. Ainda não. A doutora Mônica Reis, perita do tribunal, se aproximou. Examinou Renato numa sala reservada por 40 minutos. A espera foi agonia. Quando ela voltou ao tribunal, o rosto dela era profissional, neutro, mas vi algo nos olhos dela enquanto ela tomou seu lugar. Meritíssima, conduzia a avaliação completa de Renato Moreira. O paciente está lúcido, orientado no tempo e espaço, sem sinais de psicose ou comprometimento cognitivo significativo. Não encontrei base para o diagnóstico registrado de incapacidade. Em minha opinião profissional, não há justificativa médica para a curatela. Burburinho no tribunal. O rosto de Denise. Pânico visível. Senhor Renato, a juíza Helena disse, o senhor pode nos contar o que aconteceu? Meu filho se endireitou na cadeira de rodas que não precisava. Sua voz veio rouca de desuso, mas firme. Meritíssima, há 3 anos e 3 meses, minha esposa e eu discutimos sobre dinheiro. Ele contou sobre o fundo de investimento. Como Denise queria acesso total, queria sacar tudo para negócio próprio. Como ele recusou porque o fundo tinha cláusulas, precisava de autorização da mãe dele. Ela ficou furiosa. Estávamos no topo da escada do sobrado onde morávamos. Ela me empurrou. Silêncio no tribunal. Acordei no hospital com traumatismo craniano, confuso com a cirurgia, com os medicamentos. Quando fiquei lúcido o suficiente para entender o que estava acontecendo, ela já tinha conseguido a curatela. Disse aos médicos que eu estava tendo delírios, que eu era violento. Me transferiram para o Instituto Renascer. A juíza se inclinou para a frente. Pode nos descrever como foi sua experiência nessa instituição? Renato fechou os olhos por um momento. Quando abriu, eram os olhos de alguém que tinha visitado o inferno e voltado. No primeiro mês eu gritei. Gritei que não era louco. Gritei que queria falar com minha mãe. Gritei até minha voz sumir. Cada vez que eu gritava, eles aumentavam a medicação. Acordava sem saber que dia era. Sem saber se tinha dormido 1 hora ou 1 semana. O teto branco era a única coisa que eu via. O cheiro de desinfetante era a única coisa que eu sentia. Ele engoliu em seco. No segundo mês, parei de gritar. Entendi que gritar era o que eles esperavam. Comecei a ser o paciente perfeito, calado, obediente. Tomava os remédios sem reclamar. Ia para as sessões de terapia onde o Dr. Lemos me perguntava se eu ainda achava que não era doente. Sua voz ficou amarga. Não, doutor, eu dizia. Acho que preciso de ajuda. Ele sorria e anotava progresso no prontuário. Mas eu estava mentindo. Mentindo para sobreviver. E como o senhor manteve esperança durante esse tempo? A juíza perguntou. Renato olhou para mim, direto nos meus olhos. De noite, quando ninguém estava olhando, eu riscava uma marca na parede atrás da cama. Uma marca para cada dia. 1.194 marcas, meritíssima. Eu contei cada uma. Lágrimas desceram pelo meu rosto. 1.194 dias. 1.194 noites sozinho, fazendo marcas numa parede, segurando a sanidade com as próprias mãos. E todo dia eu olhava pela janela e pensava, minha mãe vai me encontrar, minha mãe não vai desistir. Eu só precisava aguentar mais um dia. A voz dele falhou. E aguentei.
1095 vezes eu aguentei mais um dia, porque conhecia minha mãe e sabia que ela viria. Ele olhou para mim de novo. Esse homem, Cláudio, arriscou tudo para entregar um pacote para minha mãe. E agora estou aqui, porque eu estava certo. Ela veio. Bruno Santoro se levantou, voz trêmula. Meritíssima, isso é memória falsa clássica de trauma cerebral. O paciente está confabulando. Meritíssima. Marcos Ventura levantou a mão do fundo do tribunal. Tenho mais uma prova. A juíza assentiu. Marcos se aproximou com um celular. Gravação de áudio feita no corredor deste tribunal durante o intervalo, há aproximadamente 90 minutos. A voz de Denise preencheu a sala. Nítida. Inconfundível. Precisamos dar um jeito nessa velha. Se ela não calar a boca, fazemos com ela o que fizemos com o Renato. Silêncio. Não o silêncio comum de tribunal. O silêncio de quando o mundo para de girar. Vi o rosto do advogado de Denise ficar branco como papel. Vi a escrivã parar de digitar com os dedos suspensos sobre o teclado. Vi um dos seguranças dar um passo involuntário para trás, como se a voz na gravação fosse contagiosa. Vi pessoas na plateia levarem a mão à boca. E vi Denise. A máscara que ela tinha usado por 3 anos rachou ao meio. A mulher por baixo era irreconhecível. Os olhos arregalados, a boca aberta, as mãos agarrando a mesa como se fosse cair no abismo. Por um segundo, ninguém respirou. Isso é... Denise se levantou de um salto. Isso é montagem. Ela forjou isso. É mentira. Sente-se, senhora Denise. A voz da juíza cortou o ar. Denise não ouviu. Ou não quis ouvir. Apontou para mim com o dedo tremendo. Essa velha manipulou tudo. Ela quer ficar com meus filhos, com o dinheiro. Ela sempre me odiou desde o primeiro dia. Sente-se. Vocês não podem acreditar nela. Eu sou a vítima aqui. Eu cuidei daquela família por 10 anos enquanto aquela sogra. A voz dela subiu para um grito. Ela que devia estar internada, não eu. A juíza fez sinal para os seguranças. Retirem a senhora Denise da sala. Denise se debateu quando eles se aproximaram. Chutou, arranhou, mordeu. A mulher elegante de blazer tinha desaparecido completamente. No lugar dela, havia algo desesperado, feio, verdadeiro. O monstro que ela sempre foi por baixo do sorriso ensaiado. Não me toquem. Vocês não sabem quem eu sou. Vão se arrepender, todos vocês. Os seguranças a seguraram pelos braços. Ela continuou gritando enquanto era arrastada para fora. Carmen, você vai pagar por isso. Eu juro por Deus que você vai pagar. A porta se fechou atrás dela. Os gritos continuaram pelo corredor, cada vez mais distantes, até sumirem. O tribunal ficou em silêncio por um longo momento. Eu podia ouvir minha própria respiração, o zumbido das luzes fluorescentes, o coração batendo no peito. A juíza Helena removeu os óculos, limpou as lentes com um pano, colocou de volta. Só então falou, e sua voz era gelo puro. Ouvi o suficiente. Ela se levantou. A curatela de Renato Moreira está revogada com efeito imediato. A petição de interdição de Carmen Aparecida Moreira está indeferida com prejuízo. Determino a prisão preventiva de Denise Castro Moreira por fraude em curatela, apropriação indébita, cárcere privado e formação de quadrilha. Encaminho cópias ao Ministério Público para investigação criminal completa do Instituto Renascer e todos os envolvidos. Policiais entraram, algemas nas mãos. Foram buscar Denise no corredor onde ela ainda gritava. Silêncio. Então me levantei. Minhas pernas tremiam, mas me carregaram através do tribunal. Renato estava de pé agora, fora da cadeira de rodas, magro, frágil, mas de pé. Eu o abracei. 3 anos, 3 meses e 8 dias. Senti as costelas dele contra meus braços, o tremor nos ombros dele enquanto ele finalmente chorava. Mãe, sua voz estava destruída. Eu sabia que você viria. Meu filho, estou aqui. Ficamos assim por um longo tempo, o tribunal em silêncio ao nosso redor. Algumas pessoas chorando. A verdade tinha chegado. Tarde, mas tinha chegado. O que veio depois do julgamento foi rápido e completo. Denise foi condenada em múltiplas acusações. Fraude em curatela,
apropriação indébita, cárcere privado, falsidade ideológica, 12 anos em regime fechado. A investigação do Instituto Renascer se expandiu como fogo em capim seco. Dr. Fábio Lemos e 3 funcionários presos por formação de quadrilha. 9 outros pacientes identificados em circunstâncias similares. Pessoas escondidas por famílias buscando controle de bens. Vidas roubadas trancadas atrás de portas com código. Todos libertados. Curatelas revisadas. A clínica fechada permanentemente. Marta Souza recebeu imunidade em troca de testemunho. Agora trabalha para um grupo de defesa de reforma em curatela, ajudando outras famílias a encontrar seus entes queridos. A família de Cláudio soube a verdade sobre as ações heróicas dele. Visitei eles pessoalmente, 2 semanas depois da audiência. A casa ficava num bairro simples de Atibaia. Muro baixo, portão de ferro, quintal com varal cheio de roupa. O tipo de casa que eu conhecia bem. Casa de gente trabalhadora que faz o que pode com o que tem. A viúva, Fernanda, abriu a porta com olhos inchados de quem chorou a noite toda. 2 meninos pequenos se escondiam atrás das pernas dela, espiando a estranha. Dona Carmen? Sou eu, querida. Posso entrar? Ela me levou para a sala. Sofá com capa de crochê, televisão antiga num rack de compensado, fotos de Cláudio na parede, sorrindo em momentos felizes que nunca mais aconteceriam. Sentei na cadeira que ela ofereceu e contei tudo. Contei sobre o pacote na feira, sobre a foto, sobre os vídeos. Contei como Cláudio tinha arriscado tudo para entregar aquelas provas para uma estranha. Como ele tinha visto meu filho através de uma janela e decidido que não podia ficar calado. Seu marido salvou meu filho, Fernanda. Sem a coragem dele naquela manhã de sábado na feira, Renato ainda estaria preso. Eu devo a vida do meu filho ao seu marido. A viúva chorou. Chorou tanto que os filhos vieram ver o que estava acontecendo e acabaram chorando também sem entender por quê. Ele nunca me contou, ela disse entre soluços. Ele chegava em casa preocupado. Eu perguntava o que era. Ele dizia que não era nada, que ia resolver. Ele estava protegendo vocês. Eu sei. Mas se ele tivesse me contado, talvez eu... Talvez você o quê, querida? Tivesse impedido? Tivesse ido junto? Segurei a mão dela. Seu marido fez o que achou certo, e por causa disso, meu filho está livre. Outros 9 pacientes daquela clínica estão livres. Famílias inteiras foram reunidas por causa do que ele fez. Ela me olhou com olhos vermelhos. Mas ele está morto. E eu estou sozinha com 2 crianças. Eu sei. E não existe nada que eu possa fazer para trazer ele de volta. Mas posso fazer o que está ao meu alcance. Contei a ela sobre o fundo. Sobre como eu ia usar parte dele para garantir que ela e os meninos não passassem necessidade. Não era caridade, não era pena, era justiça. Não posso aceitar, Dona Carmen. Pode sim, e vai, porque seu marido morreu para salvar meu filho. O mínimo que posso fazer é garantir que os filhos dele tenham um futuro. Saí daquela casa com o coração pesado, mas também com uma certeza. Cláudio Ferreira não seria esquecido, não enquanto eu vivesse. Usei parte do fundo para ajudar eles. Abri uma conta no nome dos meninos, com depósitos mensais que pagariam escola e faculdade. Não era obrigação legal, era o certo. Renato voltou para casa 3 dias depois da audiência. Valentina e Lorenzo, 1 semana depois, após terapia familiar inicial. O dia em que meu filho atravessou a porta do sítio de novo foi o dia mais bonito da minha vida. Mais bonito até que o casamento. Mais bonito que o nascimento dele. Porque naquele dia eu estava recebendo de volta alguém que eu pensei ter perdido para sempre. Ele desceu do carro do Marcos devagar, como quem não acredita que está livre. Olhou para a casa, para o pomar, para o curral onde tinha brincado quando menino. Trovão veio correndo e se jogou nas pernas dele, chorando do jeito que cachorro chora, com ganidos e lambidas. Ei, Trovão! Renato se ajoelhou, abraçando o cachorro velho. Você lembra de mim, né? Você lembra. Fiquei na varanda segurando o corrimão para não cair. Meu filho. Ali. De verdade. Não numa foto, não numa tela de computador. Ali. Ele se levantou e veio até mim. Os passos incertos de quem passou 3 anos sem caminhar em terreno irregular. Subiu os degraus da varanda um de cada vez. Mãe. Filho.
Abraço, longo, silencioso, daqueles que não precisam de palavras porque as palavras não dariam conta. A transição foi difícil para as crianças. A mãe na prisão, o pai, alguém que mal lembravam. A primeira noite, Valentina me ajudou a arrumar a mesa do jantar. Vó, ele é mesmo meu pai? É sim, meu amor. Ele ficou muito tempo longe, mas agora voltou. A mamãe disse que ele estava doente, que a cabeça dele não funcionava direito. Respirei fundo. Sua mãe contou muitas coisas que não eram verdade, Valentina. Seu pai sempre foi são. Ela pensou por um momento. Então a mamãe é a vilã da história? Sua mãe fez escolhas muito erradas, querida, e vai ter que responder por elas, mas ela ainda é sua mãe, e você pode sentir o que precisar sentir sobre isso. Valentina assentiu, séria demais para a idade. Mas gradualmente, a cura veio. Os desenhos de Valentina mudaram com o tempo. Menos linhas escuras separando as figuras, mais mãos dadas. Lorenzo logo estava chamando Renato de pai, como se nunca tivesse parado. Uma noite de verão, 6 meses depois, sentei na varanda olhando o pôr do sol derramar sobre meus campos. O calor de fevereiro fazia as cigarras cantarem. Renato sentou ao meu lado, Lorenzo no colo dele, Valentina encostada na minha cadeira. Vagalumes começaram sua dança. Mãe, a voz de Renato estava quieta. Nunca agradeci direito, por não desistir, por acreditar quando você nem podia falar comigo. Apertei o ombro do meu filho. Você é meu filho. Desistir nunca foi opção. Dentro de casa, a foto de Joaquim estava na estante ao lado da carta emoldurada dele. Palavras que eu tinha memorizado. Lute pelo nosso filho. Você é mais forte do que sabe. Eu tinha lutado, não através de violência ou riqueza ou poder, mas me recusando a aceitar mentiras confortáveis, confiando no instinto, dando um passo de cada vez quando tudo parecia impossível. A verdade tinha vencido, a justiça tinha chegado, não barulhenta, não celebrada em jornais, mas aqui, na risada do meu filho, na cura dos meus netos, no sítio recuperado daqueles que tinham tentado roubá-lo. Vó, conta uma história, Valentina pediu. Sorri. Era uma vez uma família que quase foi destruída por uma mentira. Um dia eles saberiam todos os detalhes. Essa noite precisavam de esperança. Mas o amor foi mais forte que qualquer mentira. As estrelas apareceram, vagalumes brilharam, família reunida. Isso era vitória. Isso era tudo. Olhando para trás nessa história verdadeira, vejo uma mulher que quase perdeu tudo porque escolhi conforto em vez de verdade. Não seja como eu fui. Não ignore os sinais de alerta quando alguém que você confia começa a controlar a narrativa. Não espere 3 anos para fazer as perguntas difíceis. Deus nos deu instintos por uma razão. Aquele mal-estar que eu senti vendo o sorriso de Denise nunca chegar aos olhos. A estranheza das viagens repentinas de Renato. Eu ignorei esses presentes que foram plantados no meu espírito porque confrontá-los parecia difícil demais. Isso quase me custou meu filho. O que essa história me ensinou é isto. O mal prospera quando pessoas boas escolhem conveniência em vez de coragem. Quando aquele pacote chegou na feira de sábado, era uma chance de lutar. Eu poderia ter descartado, chamado de engano, voltado para minha mentira confortável. Em vez disso, escolhi o caminho mais difícil e encontrei minha família do outro lado. Essa história não é única. Agora mesmo, em algum lugar do Brasil, outra família está sendo dilacerada por fraude em curatela, exploração financeira, alguém usando o sistema legal como arma. Eu sei porque, depois que minha história foi contada, recebi dezenas de mensagens. Filhas procurando mães, irmãos procurando irmãs, pais procurando filhos, todos com histórias parecidas, todos se sentindo sozinhos, loucos, paranoicos por desconfiar. Vocês não estão loucos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Para uma dessas pessoas que me escreveu, consegui ajudar. Dr. Osvaldo pegou o caso de graça. Marcos investigou. Encontramos uma senhora de 80 anos internada pelo próprio genro, que queria o apartamento dela. Ela está em casa agora, cercada pelos netos que nem sabiam onde a avó estava. Para outras, não consegui ajudar. Os casos eram antigos demais, as provas tinham desaparecido, os responsáveis tinham fugido.
Mas pelo menos essas famílias sabem a verdade agora. Sabem que não estavam imaginando coisas. Sabem que o sistema falhou com eles. Essas histórias precisam ser contadas, ouvidas e compartilhadas porque carregam lições que podem salvar a vida de alguém. Se você está passando por algo parecido, não fique calado. Procure um advogado. Faça perguntas. Não aceite respostas que não fazem sentido. Não deixe o medo te paralisar. Sua coragem de falar pode ser a diferença entre uma família destruída e uma família reunida. Você foi colocada na sua família com um propósito. Não deixe o medo te silenciar quando algo parece errado. Eu era só uma sitiante viúva de 63 anos que não sabia usar computador direito. Se eu consegui enfrentar esse sistema, você também consegue. Se essa história te tocou, por favor, deixe um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos. Inscreva-se no canal e aperte o sininho para nunca perder outra narrativa poderosa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua voz importa. Sua história importa. Juntos, lutamos pela verdade. E lembre, o amor de mãe é a força mais poderosa que existe. Ele move montanhas, derruba muros e traz filhos perdidos de volta para casa. Eu sou Carmen Aparecida Moreira. Tenho 63 anos. Sou viúva, sitiante e até pouco tempo atrás não sabia nem ligar um computador direito. E eu trouxe meu filho de volta do inferno. Se eu consegui, você também consegue. Fim.